Nós vamos conversar sobre reino nas ruas hoje. Mas antes de começar, eu queria que algum crente orasse. Se pudesse orar. Senhor, Pai, nos abençoe nessa aula, nos dê sabedoria e sempre nos ajude a compreender a Tua palavra. Que nossas dúvidas sejam sanadas, Pai. Nós temos o coração aberto, que nossos preconceitos sejam desfeitos, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. A gente peça em nome de Jesus. Nós temos aí um desafio muito grande quando diz respeito a viver na cidade e expressar o Evangelho na cidade. De fato, a gente pode imaginar que as cidades não precisem de missionários. Até porque a nossa tendência é sempre enxergar pelo lado humano da coisa e enxergar pela questão mesmo da sociedade onde nós vivemos. Mas a ideia da nossa conversa aqui é o reino de Deus e reino nas ruas. Durante um bom tempo nós utilizamos o nome de missões urbanas, e que de fato é isso, é missão urbana. Mas nos últimos anos, particularmente, eu tenho visto uma necessidade tão grande de nós utilizarmos e conversarmos mais a respeito de reino e o que é reino de Deus, um reino que é bem maior do que estruturas físicas, um reino que é algo muito coletivo, que é uma comunidade de fé. A ideia, então, da nossa conversa é ter uma nova perspectiva do que é missão urbana, ter uma perspectiva do que significa missão urbana e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Colocar isso em prática em cada momento nosso, diante de cada área que a gente trabalha, cada área de influência que utilizamos, poder fazer com que gere vida. Um evangelho que gera vida na vida das pessoas. O Ralph Winter, que é um grande missiólogo, foi um grande missiólogo, um dos autores de um curso que também existe no Brasil chamado Perspectivas. É um curso que trabalha em missão de uma maneira assim muito especial, porque trata na questão histórica, na questão cultural, também trabalha na própria questão de perspectiva no sentido global. Então, o Ralph Winter, uma das frases dele, de um dos livros dele, é assim, que é mais do que fornecer presentes, é fornecer presença. Que a felicidade não está nos pertences, naquilo que temos, naquilo que gastamos, que usufruímos, mas está em pertencer. E pertencemos, e como igreja nós precisamos entender que somos uma comunidade que está diante de uma sociedade urbana, com desafios urbanos, aonde temos que ter uma linguagem urbana. O nosso diálogo com a cidade é importante. Nesse diálogo com a cidade nós vamos poder entender de que maneira ministrar o Evangelho para esta mesma cidade onde estamos inseridos. Então, o nosso desafio é tentar
de alguma maneira comunicar isso para vocês hoje e expressar isso. Você já conhece a velhinha, né? Não preciso falar mais. Nossa, você tinha o cabelo grande? É, já vai voltar. Tô com saudade. Tô com saudade. Nos anos 90, né, quando a Jocum veio para a cidade de São Paulo, a Jocum ela surgiu como fruto de oração de irmãos, tanto brasileiros, mas também algo muito especial, um grupo de holandeses estava orando por São Paulo, orando por missão urbana, e aí entraram em contato com as lideranças de Jocum, conheceram o trabalho que Beto Tavares já estava fazendo e todo esse contato que acabou sendo criado e a palavra que foi compartilhada para esse grupo de holandeses antes de chegarem em São Paulo, juntamente com essa equipe que se formou para fundar a Jocum na cidade de São Paulo, é Jonas capítulo 4, versículo 11. Não deveria eu ter compaixão de tão grande cidade. Assim que começou um pouco dessa história de Jocum em São Paulo em específico. E surgiu também no momento onde missão urbana era tão pouco falado, mesmo diante de tantas coisas que já aconteciam no mundo e mesmo em Jocum, mas não se tinha um tema de missão urbana de uma maneira muito específica. E surgiu assim. E daí veio muitos projetos, atividades, coisas a mais que acrescentaram para entendermos o que acontece em missão dentro das cidades. Nosso alvo é ter um novo olhar para uma causa que já é antiga. Missão urbana não é uma coisa que nós podemos dizer assim recente. Desde que existiu cidades, existe desafio urbano. Desde as primeiras cidades. E aqui nós então vamos partir de um ponto que é justamente esse, que é justamente que as cidades elas crescem, se desenvolvem, mas que como liderança cristã, como filhos de Deus, nós precisamos saber dialogar com esse crescimento que a cidade está vivendo para apresentar o Evangelho da maneira entendível, da maneira que eles possam entender. Uma historinha, talvez alguns já ouviram isso, mas é uma historinha bem legal de dois camelos, o papai e o filhinho. E tá lá os dois conversando e o filho começa a fazer perguntas pro camelo pai. E fala assim: papai, por que nós temos filhos tão grandes? E aí o pai, com toda a sabedoria, fala: bom filho, é que quando nós estamos no deserto, vem aquela tempestade de areia, e a areia não chega nos nossos olhos, porque nós temos filhos grandes. E aí o filho vai e pergunta: papai, por que nós temos canelas tão finas e tão grandes também? E aí o pai vai e responde de novo: filha, por causa daquela mesma tempestade de areia, aí nós podemos pisar de uma maneira que a gente não se fere e a gente consegue continuar o nosso caminho. Aí o filho pergunta de novo: ô papai, por que dessas corcovas nossas? E a resposta do pai é: filho, nós no deserto precisamos acumular líquido e gordura justamente para que quando não encontre água a gente tenha como sobreviver e continuar hidratado, porque nós acumulamos gordura e líquido em nós com essas corcovas. E aí o filho olha para o pai e fala: papai, então o que nós estamos fazendo nesse zoológico? Meu Deus, fala! E é isso, gente. Toda aquela história estava acontecendo dentro de um zoológico. A gente tem material, temos recurso, temos força,
Temos pessoas muito bem equipadas nas nossas igrejas,